Fala moçada, conforme combinamos então, para a aula de hoje, nós começamos os processos industriais e nós começamos com a substância química mais utilizada aí do planeta, né? Que é a água. A gente vai começar então estudando o tratamento de água para uso doméstico, certo? Essa unidade, a sexta unidade que nós estamos estudando em processos industriais, vai trabalhar então com essa substância química aí, que é a mais utilizada do planeta, a água, certo? Na unidade 1 a gente viu unidades, conversão de unidades, depois ajuste de equação na unidade 2, unidade 3, balanço de massa, depois balanço de massa com reação química, balanço de energia, e agora a gente entra então nos processos industriais propriamente ditos, ok? Basicamente, então, no começo aqui a gente vai fazer um histórico, um breve histórico sobre o tratamento de água, e depois nós estudamos o tratamento de água comum aí nas cidades brasileiras, certo? Gente, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o ciclo da água, para nós entendermos o porquê que ela precisa ser tratada, né? Por que a gente precisa desse tratamento de água? Se a gente observar o ciclo da água envolvendo evaporação, condensação, precipitação, infiltração e tudo mais, né? A gente percebe que uma água mais pura vai ser essa água de nascentes, águas de lençóis, ela é uma água que tem uma pureza um pouco maior. E o próprio nome aqui já diz, né? Porque ela passou por um processo de infiltração. Essa água que precipitou, né? Ela pode infiltrar, reter as impurezas no solo, então ser purificada naturalmente aqui na natureza. Porém, essa água, o acesso a ela é um pouco mais limitado, né? A água que a gente tem mais acesso são águas de rios, de lagos, né? Oceanos e tudo mais. E essa água que tem esse acesso, olha só, como o ciclo dela envolve. Aqui também tem precipitação, né? Ela envolve tanto o ar como o solo, pode ter aqui poluentes oriundos do solo e do ar. E aí o artigo vai esclarecer muito bem esse artigo da Química 9 de 1999, que eu postei para vocês fazerem a leitura dele. Ele vai esclarecer muito bem esses conceitos envolvendo a poluição das águas, ok? Esse histórico que eu falei assim, um breve histórico, se a gente for ver a história da humanidade, nós percebemos que nas civilizações antigas já existia essa preocupação com o tratamento de água, né? Principalmente que o Império Romano, cidade aqui da Babilônia também, o pessoal já tinha uma certa engenhosidade para canalizar a água, para fazer esse tratamento, esse saneamento da água, certo? Principalmente coleta de águas e distribuição de águas mais limpas, certo? Só que com a queda do Império Romano, teve o avanço das cidades, né? Esse avanço das cidades veio acompanhado de avanço de doença. Eu coloquei até aqui, trouxe para vocês que informação que a peste negra, ela infectou a metade da população e dizimou quase um terço da população europeia, né? Então, a questão do saneamento apertava bastante aqui essas civilizações, né? E o tratamento, então, eu coloquei para vocês, né? Que ele era bem precário. Depois da queda do Império Romano, teve um retrocesso, certo? E esse retrocesso foi porque aqui eles estavam preocupados com o fator estético, principalmente a turbidez da água e o mau cheiro. Resolvendo isso, eles achavam que estava própria para o consumo, né? E essa avaliação imprecisa, o médico que o Paré, ele falou que essas moléstias que eram transmitidas pela água era graças a animais venenosos, cobra, sapos, alguns insetos, né? Isso que fazia o pessoal adoecer, esses insetos presentes na água. Essa avaliação imprecisa, essa avaliação errada, equivocada, né? Colaborou então para a disseminação de doenças. Mas aí teve um acontecimento para a ciência importantíssimo, que foi a invenção do microscópio. Olha só o microscópio que o primeiro desenvolvido por Anthony van Leeuwenhoek, né? Um holandês, esse van aqui quer dizer que ele veio de algum lugar, né? Então é o Antônio que veio de Leeuwenhoek, né? É o nome desse cara. E ele conseguiu então
visualizar glóbulos vermelhos no sangue e também constatou a presença de espermatozoide. Então, a partir dessa invenção, em 1674, um novo mundo pôde ser explorado pela ciência, que é o mundo microscópico. E aí, o Galileu aperfeiçoou o microscópio, né, até chegar ao ponto, por volta de 200 anos após a invenção, o Jon Snow, sabe quem que é o Jon Snow? Não é o Jon Snow lá do Game of Thrones. Jon Snow, não sei se vocês lembram da série, quem assistiu, vai lembrar o que eu estou falando. Ele não sabe de nada, né? Ele, basicamente, ele fundou essa epistemologia moderna. Jon Snow de verdade, né? Não lá o fictício. Que ele conseguiu, então, descobrir a relação da transmissão da cólera presente em águas não tratadas. Então, ele começou a descobrir e relacionar doenças com a água, né? E isso foi muito importante, essa descoberta dele. E a partir dessas descobertas desse médico, né? Lembrando que a química estava engatinhando como ciência ainda, né? Ele descobriu, então, a relação da cólera com a água, né? E a partir disso, vários estudos foram realizados e relacionando outros tipos de doenças presentes aí na água não tratada. Todas essas aqui, ó, doenças importantes, né, doenças graves, né, a cólera, disenteria, febre tifoide, paratifoide, diarreia infantil, poliomielite, vários aí, ó, forma de transmissão via oral ou via cutânea, né? Isso é um caso aí preocupante em que a gente tem que voltar nossa atenção para esse meio de transmissão, que é a água não tratada, certo? Vocês vão ver nos links aí, depois vocês podem clicar e ampliar um pouquinho a formação de vocês com assuntos aqui mais completos, tá? De onde eu fui tirando, eu fui colocando aqui nos slides para vocês. E é lógico, gente, que depois que teve esse relacionamento do tratamento de água, a qualidade de vida da população aumentou consideravelmente. É bem óbvio, né? E o que deve ser feito para manter isso? Proteger os mananciais, lógico, né? Ter uma rede de esgoto, um saneamento básico, tratar esse esgoto e tratar a água, que é justamente o tema dessa aula de hoje, ok? E esse tratamento ele é baseado em alguns parâmetros. Tem essa resolução do CONAMA que vocês podem clicar e acessar ela para ver esses parâmetros. São parâmetros técnicos, tá? Quantidade a turbidez da água, qual que é o pH aceitável da água e por aí vai. Quantidade de metais presentes. E um outro fator aqui interessante, que a gente deve atentar um pouco mais, é a questão da distribuição da água, né? 97,5% está na forma de água salgada. Água doce, em torno de 2%, né? 2,5% aproximadamente, na forma de água doce. E dessa água doce, apenas 2,4% está disponível, né? Desculpa, gente, apenas 0,02% é disponível para o consumo. E aí vocês podem clicar nesse vídeo, ele vai tratar essa questão da distribuição, esse vídeo do YouTube. E a gente tem aquela questão, né? Além de ter pouca, a gente sabe que poucas pessoas têm acesso a essa água tratada. E além disso, pouca pessoa tem acesso à água doce, né? O Brasil ele é um pouco privilegiado em termos de recurso hídrico, só que a gente tem que entender que mesmo o Brasil sendo privilegiado, ainda tem parte da população que não tem acesso a essa água tratada. E a gente estudar esse tratamento de água é muito importante. Eu vou só chamar a atenção aqui para vocês, nesse próximo parágrafo aqui, esse terceiro parágrafo, que ele fala que a poluição é um dos maiores problemas relativos a essa água doce no planeta, tá? E no artigo ele vai trabalhar muito bem essa questão da poluição, que é o seguinte, a gente tem 4 formas de poluição das águas, tá? A poluição térmica, a poluição sedimentar, a poluição microbiológica e a poluição química. A gente vai trabalhar essas 4 poluições na próxima aula,
ok? Valeu, gente, e até a próxima.